eu tenho intencionalidade de tudo. Isso eu aprendi. O que é você ter intencionalidade? É você ter o propósito bem agarrado em você. E o meu propósito é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Seja empresários, seja até mesmo a cumprir, a realizar uma parte do sonho, seja até mesmo com uma palavra. Esse é meu propósito de vida. Olá, graciosos! Estamos com mais um episódio do Pode Isso, Contadora. E hoje vou trazer uma convidada maravilhosa, uma amiga aqui de São Paulo. E eu tenho certeza que ela vai agregar muito na vida de vocês. Antes de falar quem é a minha convidada, eu vou me apresentar para você que está assistindo pela primeira vez. Eu sou Tanísia Marinho, sou contadora, sou CEO da Azienda Gestão Contábil. Eu amo a contabilidade e acredito que ela transforma a vida das pessoas e dos negócios. E agora, vou falar da minha convidada. Ela empreende, na verdade, desde os 16 anos de idade, começou bem cedo. É mãe de Lucas e ela foi de florista a especialista em gestão de e-commerce. Formada em gestão comercial e gestão financeira, é assessora de empresas no mercado digital através da gestão inteligente. Então, eu apresento a vocês Marisa Rubinho. Olá, tudo bem? É uma honra estar aqui, é um prazer estar aqui com você, Tanísia. A honra é toda minha. E assim, eu tenho uma estima muito grande por você, porque parte do que está acontecendo aqui, acreditem, deve a Marisa. Eu não sei como agradecer a você por tanta dedicação a esse projeto que você abraçou de primeira, assim, sem medir esforços. Muito obrigada mesmo. Eu me sinto muito honrada em estar participando desse grande sonho seu, de fazer parte. Eu que agradeço. Me conta, Marisa, como foi que você saiu aí, essa história, né? Era florista e chegou a ser agora gestora de um e-commerce. Como é isso? Como foi essa história sua? Nossa, como muitos, né, empresários, né, a gente teve altos e baixos aí. Eu comecei muito cedo, né? Uhum. O meu pai já começou a inculcar dentro de mim mesmo essa parte de empresariar, né, de empreendedorismo. E com os meus 16 anos, ele montou uma floricultura e simplesmente me deu a chave. Tó, cuida. O negócio é seu. Seu. E aí eu falei, meu Deus, e agora? Eu era menor de idade, não tinha conhecimento nenhum, ainda fazia, né, escola. Mudei a escola para noite para conseguir fazer a abertura e fechamento, né, do comércio. E naquela época, acho que muitos aí vão saber que existia o Instituto Brasileiro, que você fazia por cartas. Sim, o curso. Eu ainda fiz um curso de desenho, acho. Então, e aí, como eu não podia fazer que eu era menor de idade, eu fiz o nome do meu pai e eu fiz esse curso de florista. Então, aí eu fazia o nome dele, fazia as provas por carta para ter esse conhecimento, né? Porque o conhecimento eu achava que era essencial para quem empreende. E aí, depois que meu pai teve um apendicite, acabamos fechando, enfim. Cresci, né? Fiz faculdade e aí eu fui montando os meus negócios. E aqui estou. Muito bem, que história maravilhosa. E assim, é um desafio, acredito, para você, né, hoje como mulher, dona do seu próprio negócio, com um filho. Quantos anos seu filho tem? 14 anos. Nossa, já é um adolescente. Maior que eu, né? Apesar que, pra quem não me conhece, aí eu sou bem baixinha. Então, qualquer coisa é maior que eu. Mas ele é enorme. Enorme mesmo. E esse seu direcionamento, né, para empreender. Porque, assim, a gente tem, né, o ser humano, na verdade, gosta da comodidade, né? Sim. Assim, a segurança. Então, eu tenho minha carteira assinada, ter ali, né, a minha contribuição, sem eu Sim. precisar me arriscar em um negócio novo, empreender. Isso para você não fazia sentido e por isso que você caminhou para a área de empreender, de botar o seu próprio negócio. Existe aí alguma coisa que te motivou a fazer isso? Existe o quero mais. Né? É claro que eu fui CLT, eu passei aí. Eu trabalhei no McDonald's durante muito tempo, fui gerente de lá também, né? Então, eu tive aí uma carreira CLT. Só que o quero mais, o meu propósito não estava ali naquela empresa. Então, assim, depois quando você descobre o seu propósito e você vê que aonde você está é pequeno, o empreendedorismo chega. Só que não é fácil a gente empreender, não é fácil. Tem gente que acha que é muito fácil, mas é
uma caminhada árdua, mas eu acho que ela traz, de certa maneira, quando você vai ali conquistando as coisas, uma satisfação, assim, que você, nossa, eu não achava que eu conseguiria fazer isso, mas Sim. tá dando certo, eu tô conseguindo. Você se autodescobre, né? Você começa a ter um conhecimento de você mesmo, você começa a entender suas limitações, até onde você vai, até onde você se conhece, e você começa a se superar, né? Eu acho que o empreendedorismo é uma superação todo dia. Marisa, e ok, você foi pro empreendimento, só que Sim. assim, o digital, como foi que ele chegou na sua vida? Porque eu tenho aí a história da pandemia que deu aquele sulavanco, né? Assim, o vai para a área do digital, mas como foi essa sua história, chegar no digital para ser uma gestora de e-commerce? Então, assim como todo mundo, eu fali muitas vezes, né? E nos momentos, assim, o último empreendimento que não deu certo meu foi um mês antes da pandemia. Então, um mês antes da pandemia, eu tava falida, eu devia Deus e o mundo. A única pessoa que eu não devia eram os meus funcionários, que graças a Deus eu consegui pagar todos. Mas assim, eu entrei em depressão praticamente nessa época, porque eu acabei com tudo. Vendi tudo o que eu tinha para realmente arcar com algumas dívidas, né, que eu tinha na época. E um mês depois veio a pandemia. E eu falei, meu Deus, e agora? Eu acho que isso não é para mim. Eu acho que esse não é mais meu propósito. A gente sempre tem esses momentos de, né, de não é para mim, Não isso é não é pra para mim. Não vai dar certo, aquele momento deprê que a gente entra. Voltei para casa da minha mãe, quer dizer, eu achava que eu havia regredido, porque quando a gente volta, né, da onde a gente saiu, sem carro, sem casa, um filho para criar, né, sozinha, que até então nessa época eu já estava divorciada, e assim, foi muito difícil a gente se levantar, foi muito assim complicado para mim. E nesse meio termo, nessa pressão toda, né, veio a pandemia, e aí eu percebi que todo o comércio, né, da minha cidade fechou. E eu falei, meu Deus, encontrei uma boa oportunidade. Porque a pessoa que não tá no Instagram, no Facebook, ou a pessoa que não tem presença digital, nesse momento, ela não vai vender. Aí tava o gap que você... Ela vai falir. E aí, o que eu fiz? Eu tinha já um conhecimento pequeno, não tinha um conhecimento especializado. Comecei a estudar, comecei pelo YouTube, que é a grande escola aí, né? O Google. Comecei a estudar, depois eu fui me profissionalizando melhor e batia de porta em porta em comércio. Falava, você já tem sua presença digital hoje? Eu posso te ajudar. E aí, vamos lá? E eu comecei pequena, e fui indo. Só que o marketing digital em si, ele tem várias vertentes. Ele não tem só a parte de social media, ele não tem só a parte de tráfego pago. De repente, virei a página e fui para o e-commerce. Eu falei, me encontrei. É ali onde eu quero ficar. E aí, depois de muito batalhar, aqui estou e eu encontrei meu propósito ali no e-commerce. Então, hoje eu assessoro empresas que trabalham no e-commerce, né? E que têm aí algumas dificuldades de gestão sobre esse mercado digital. Na área financeira, né? Isso, meu foco é a área financeira. Essa gestão inteligente no e-commerce, ela se dá de que forma? Por exemplo, sou cliente, né? Certo. Eu quero saber como é que funciona o gestão inteligente para o meu negócio e-commerce. Como é que seria? A gestão inteligente, ela se dá, né, em levantamentos de dados. Primeiro passo, quando você chega para mim, eu quero entender o seu propósito. O que você quer fazer com a sua empresa? Porque esse seller que veio da pandemia, ele veio porque ele fechou um comércio ou porque ele foi mandado embora de uma empresa. Então, ele não tem um mindset de empresário. Ele não sabe gerenciar uma empresa. Então, quando ele chega para mim, ele chega totalmente tudo errado. As coisas fora do lugar. Então, o primeiro passo que eu vejo, qual que é o propósito? O que você quer fazer da sua empresa? Porque a empresa, ela só tem 3 destinos. Ou ela é vendida, ou ela se torna o seu legado, ou ela fale. Então, eu preciso saber se esse empresário, ele vai estar comigo nessa. Beleza, eu quero que seja meu legado, eu quero fazer disso futuro para os meus filhos. Então, bora lá. Feito isso, eu começo a mapear as prioridades. Né? O e-commerce em si, ele não muito ainda não existe função, não existe cargo, ele ainda é pouco conhecido, ele é um mundo completamente diferente. Então, eu começo a mapear as prioridades e organizo a casa com estratégia referente a esse propósito. Por isso que é inteligente. Nada do que eu faço ali, financeiramente, é feito sem propósito. Não, tem um objetivo, tem uma estratégia e é focada naquilo que o empresário quer. E por isso que gera resultado. E você acha que a contabilidade, ela tem muito a contribuir nessa área? Demais, demais, demais. Assim como eu falei que o e-commerce, ele é um mundo totalmente diferente, muitas contabilidades não entendem.
sobre repasse, muitas vezes não entende sobre NCM, sobre os impostos ali. E aí, na hora de orientar esse seller a fazer uma precificação de um produto, né, que ele acabou comprando de outro estado, por exemplo, orienta totalmente errado. Até para calcular custo do produto, né? Que é uma coisa que se você erra aí, já compromete todo o seu resultado, né? Isso, final. E o e-commerce, ele escala muito rápido. Então, às vezes, em um ano, esse seller, ele já tem o perfil de mudar para o lucro. E a contabilidade não faz uma viabilidade para ele. Não faz uma pesquisa. Simplesmente fala, você vai mudar. E aí, quando esse seller muda, ele fale. Porque ele não pesquisou fornecedor, porque tem um monte de coisa aí por trás. Várias coisas que vão influenciar. Não é só mudar de tributação, do tipo de lucro. Existem fatores ali que o empresário ele precisa se preparar, né, para essa mudança. Ele precisa saber o que é que vai acontecer em relação às obrigações, né, da empresa, enquanto o governo ele tem aí várias, para cada tipo de empresa ele traz aí um leque de obrigações e que todas essas obrigações, caso não cumpridas, elas terão multa e assim penalidades que podem, inclusive, levar à falência da empresa se não forem observadas. Então, acho que a contabilidade, ela realmente é um canal direto aí de suporte de gestão. Essencial. E que precisa as pessoas terem consciência de que precisa de uma gestão financeira e uma contabilidade atrelada para que o seu negócio dê continuidade. Você sabia que existe uma pesquisa, né, do Sebrae que mostra que mais de 52% das empresas quebram em até 2 anos. E um dos motivos essenciais para essa quebra é justamente a ausência de informações financeiras. Tá vendo? Aí. E a contabilidade, ela tem que ser parceira, né? Ela não pode ser uma contabilidade que só emite o DAS e manda você pagar. Exato. Né? Ela tem que ser parceira, ela tem que trabalhar ali com o seller, com o empresário, né? Em prol de diminuição de tributos, com certeza, e uma lucratividade maior. E qual é, assim, a maior dificuldade que você encontra nessa sua atuação? Primeiro, uma mulher, né, empreendendo na área que, inclusive, é relativamente nova, porque a gente está aí nesse boom da área digital, da era digital, as pessoas vendendo de qualquer jeito, de todo jeito, na verdade, na internet, com muitas plataformas, vendendo a todo custo. E qual é a sua maior dificuldade para auxiliar essas empresas, para que eles consigam entender nessas 2 áreas, né? Você como mulher e também como o negócio em si. Bom, como mulher, mulher sabe o quanto ainda preconceito a gente tem, quanto machismo estrutural ainda tem nos empresários, né? E as mulheres no e-commerce, elas são minorias. Dificilmente eu encontro, assim, 30% de mulheres no ambiente que eu vou. Né? Sério? Sério. Entendendo isso, também tem aquela parte, assim, por eu ser mulher, por eu não ter um companheiro, porque muitas vezes o empresário... Existe preconceito nisso? O empresário, às vezes, né, ele tem uma credibilidade maior com você quando você está do lado de um homem. Nossa. Acontece, né? Você já vivenciou assim? Já vivenciei, assim, vários tipos de coisas. Falar, quem é você? Né, me olhar de cima e embaixo. E também tem a parte, né, de que eu tenho uma estatura baixa. Então, por eu ser baixa e ser mulher e não ter uma figura masculina, o empresário já tem um certo preconceito. Né? Então, isso faz a gente ser mais forte. Então, quando a gente vai falar sobre o nosso negócio ou até mesmo assessorar, a gente vai direto no coração. A gente vai direto no ponto. Por quê? Se ele não está me dando credibilidade pelo que eu sou externamente, então, pelo meu conhecimento, ele não pode falar. Né? Então, é aí que eu atuo. Né? E aí é que você... Cala aí a boca dele e destrói os pensamentos. Destrua tudo, aí fica quietinho e fala assim, não, verdade, Marisa, você tá certa. Você tá certa. Que legal. Assim. Tem algum sonho, assim, que você... eu gostaria de realizar, ainda não realizei. Ou já realizei e estou muito feliz por ter realizado? Eu acho que os sonhos nunca param, né? Eu acho que toda vez que a gente encontra um sonho, a gente conquista, a gente vai atrás do próximo. A gente conquista e vai atrás do próximo, né? Eu tenho, assim, os meus sonhos pessoais e tenho os meus sonhos profissionais, sim, né? E um dos meus sonhos hoje eu trabalho muito com visualização. Então, eu tenho a casa que eu quero ter visualizada na minha mente. Hoje, eu não a tenho, por enquanto,
tá? Quem sabe a próxima vez que eu vier aqui eu já tenha conquistado. Você fez aquele vision board que bota as fotos, assim? Tem agora esse negócio. Na Tenho. minha época, eu O quadro dos colocava, sonhos. assim, anotado no guarda-roupa. Mas agora tem um vision board, você coloca lá as fotos e fica bem legal, assim, você acorda e fica olhando, eu vou conquistar isso. A visualização tem que ser específica, né? É. Acho que a gente tem que ser mais específico no que a gente quer. Eu tenho isso, eu tenho um Se caderno. você quer um carro, você diz, eu quero um carro da tal cor, de tal modelo. Tal marca, é isso mesmo. Eu quero comprar em tal lugar, eu vou colocar ele em tal garagem. Eu tenho um caderno dos meus sonhos mesmo, que eu imprimo imagens, né, da internet e eu vou colocando ali o que eu quero. Então, o meu sonho é conquistar essa casa. Olha aí, gente. Pessoal. Veja só. Ela é empreendedora, conquistando aí muitas coisas, enfrentando muitas dificuldades, mas tem um caderno dos sonhos. Tenho. Para programar as metas, realizar e comemorar, né? Porque eu acho que as metas, elas sendo, ainda que pequena, você Sim. conquistando, você precisa comemorar. Porque é uma Precisa. vitória ali, né? E a gente não consegue começar grande. A gente tem que ir aos poucos, conquistando o mundo, as coisas que a gente quer. Certinho. E qual é o seu porquê? Ah, Qual o seu motivo principal para você levantar todos os dias e dizer: o mundo é meu, eu vou ganhar, eu vou conquistar tudo? bom, como eu falei aqui muito sobre propósito, eu tenho intencionalidade de tudo. Né? Isso eu aprendi. O que é você ter intencionalidade? É você ter o propósito bem agarrado em você. E o meu propósito é ajudar o máximo de pessoas possíveis. Seja empresários, seja até mesmo a cumprir, a realizar uma parte do sonho, seja até mesmo com uma palavra. Esse é meu propósito de vida. Né? É eu plantar e transformar a vida das pessoas em alguma coisa. Né? Colocar Deus em alguma coisa, colocar o amor de Deus em alguma coisa. Eu sou cristã, né? E eu costumo dizer para os cristãos, se Paulo conseguiu evangelizar a Europa inteira sem internet, por que a gente com internet, com podcast, com tudo, a gente não consegue falar do amor de Deus, né? Então, esse é meu propósito. Que ele seja sempre a nossa principal motivação. Sim. Né? Levar sempre a palavra dele em todos os lados, em todos os lugares. Que maravilha! Olha só, agora a gente vai ter aquele momento do Pode Isso, contadora. O que você preparou para mim? Para você que não sabe qual é esse momento do Pode Isso, contadora, é aquele momento em que o convidado, no caso a convidada aqui, vai fazer uma pergunta para mim e eu vou responder. E, se puder, dentro dessa pergunta, eu vou trazer dicas e informações que serão úteis para você também. Então, vamos lá, Marisa. Ui, que medo. Vamos lá. No mundo do e-commerce, né, a gente tem aquele empresário, como eu falei, que começou se fechou a loja, foi mandado embora, né? E muitas vezes eu me deparo com empresa pobre e empresário rico, né? Dito. Pode isso, contadora, o empresário fazer retiradas diárias de seu Prolabore? Então, vamos começar por partes aí. Ter o empresário rico e a empresa pobre, está existindo já aí um desequilíbrio, né? Aí na gestão financeira desse negócio, ou também até falta de orientação. O empresário, a pessoa que quer empreender, ela quer muitas vezes ali achar que todo o dinheiro da empresa é dela, pessoal. Sim. E, na verdade, são duas pessoas distintas. Boa. Você, pessoa física, e o seu negócio é a pessoa jurídica. Então, você precisa, enquanto empresário, determinar o seu salário. Se você está ali trabalhando, não é somente um investidor, você tem a participação, você trabalha, dá um expediente nessa empresa, você vai ter o seu Prolabore, que é, na verdade, o seu salário. Então, você primeiro precisa fazer o quê? Saber qual é o seu custo de vida. O meu custo de vida custa, exemplo, custa 3, custa 5 mil, custa 10 mil reais. Ok, a sua empresa tem condição de pagar um Prolabore desse para você? Tem condição. Então, você vai determinar esse Prolabore para você. E essa vai ser a sua retirada oficialmente, vai recolher os tributos em cima desse valor. E você, todo mês, você vai ter, assim como um funcionário qualquer, você vai ter direito àquela retirada, que é o seu Prolabore, o seu salário. Agora, em relação à lucratividade da empresa, não é toda hora que você vai lá meter a mão. Viu, gente? Vocês estão prestando atenção nisso? Não é toda hora que você vai lá meter a mão. Se no final do ano a empresa tiver lucratividade, tiver ali condição de pagar uma distribuição de lucro, aí você vai fazer uma distribuição de lucro. Nesse momento,
Você não vai pagar novamente imposto, pelo menos até agora não, né? E você vai poder ter aí um ganho, né, maior aí para você usar e fazer investimentos particulares. Agora, lembrando que, ao fazer isso, você não pode descapitalizar a empresa. Porque a empresa precisa ter uma reserva de emergência, sim, a empresa precisa fazer reinvestimentos, precisa também de manutenção. Porque, às vezes, quebra um ar-condicionado, dependendo do negócio, quebra uma máquina, que é fundamental para que o negócio aconteça, e você está ali tirando todo o dinheiro, sangrando essa empresa, e não tem de onde tirar. Aí você vai começar a fazer a alavancagem financeira, que às vezes, dependendo para o seu negócio, não é interessante ainda você ter esse tipo de financiamento, empréstimos, e você começa a ali sufocar a empresa. Sim. E é onde a gente vê muita gente enrolada, sabe? Com vários empréstimos. Nossa, muito. Um empréstimo para pagar outro, para pagar outro, para pagar outro, para cobrir o outro, e fica um banco comprando o crédito do outro, e cada um com as suas cobranças de juros. Isso mesmo. Absurdas. E quando você se descontrola nessa questão, você termina ficando numa situação bem complicada. Os bancos não vão lhe perdoar, vai para cima mesmo, vai para execução e quer o dinheiro deles. Então, se você não tem essa situação bem definida, pessoal, com pessoa jurídica, se você não determina um prolabore, se você não guarda uma reserva para a empresa, você não faz um investimento de manutenção para a empresa, você vai entrar naquele leque de possíveis empresas que vão à falência. É o terceiro destino. Então, assim, se você quer que a sua empresa tenha continuidade, se você quer e você dá, né, a sua vida aí para que esse negócio ele cresça, que é algo que você vai deixar para sua família, para os seus filhos, veja essa questão da organização, da separação das pessoas. Sim. Né? Determine o seu prolabore, faça um planejamento financeiro para você saber exatamente quanto você precisa. E se a empresa não estiver dando esse dinheiro ainda, como ela pode alcançar esse número que você precisa para você ter uma vida bem, né, próspera, dentro da sua realidade. Então, acho que isso é fundamental, você ter realmente essa programação. Então, pode não, viu? Pode não. Não pode misturar, não. Tem que ter uma separação bem definida para que não tenha problemas futuros. Limite. Limite, gente, limite. Não pode achar que o dinheiro é seu e pegar toda hora, não. Tem muito problema desse lá? Nossa, meu Deus. Tem gente pagando escola com o dinheiro da empresa? Tem, é o que eu falo. Você chega na empresa, é empresa pobre, o empresário que é rico. Você tem alguma mensagem para os nossos telespectadores? Que a gente já vai caminhando agora para o final. Tá bom. Tenho sim. Ó, eu sou Marisa Rubinho, para você que trabalha aí no e-commerce, que tá perdido, não sabe mais o que fazer. Não sabe se tem lucro, não sabe a sua margem, não entende seu repasse, não entende sua tarifa, sua comissão da plataforma. Eu tô aqui para te ajudar. Eu trabalho com propósito e estratégia. Por isso que dá muito resultado no que eu faço, tá? E eu tenho essa grande parceira aqui comigo, uma grande amiga, né, que se tornou parceira hoje, que tudo que eu não souber, com certeza ela sabe. Obrigada. Então, gente, vamos caminhando agora para o final desse episódio. Quero fazer os agradecimentos, primeiro a Deus por permitir estar aqui, Amém, vivas, com saúde e conseguir realizar, né, mais um episódio. Agradecer a minha família, a empresa Zenda Gestão Contábil, a empresa Autotech, que é a empresa do meu esposo, que também teve uma contribuição nesse evento. Também quero agradecer as pessoas que fizeram acontecer. Primeiramente, o pessoal aqui do Estúdio Voz. A Marisa, que foi, assim, uma parceirona nesse momento. Também ao maquiador, que me deixou a gente aqui maravilhosa. Isso, o Gabriel. É o Gabriel. E também é uma pessoa que foi super, assim, simpática e fofa, né? Ela trouxe aqui pra gente algumas coisinhas pra gente comer, além de Nalva, bolos. Então, assim, gente, muito agradecimento que eu tenho, porque se não fosse essas pessoas que Deus colocou na minha vida, no meu caminho, nada disso teria acontecido. E mais uma vez agradecer você, Marisa, por tudo que você fez e por estar aqui, se disponibilizar como você está se disponibilizando e trazer conteúdo para você, informação e a história de vida dela, que é maravilhosa. Gente, muito obrigada, é uma honra estar aqui e até a próxima. Eita, faltou só... Eu esqueci, né? O presente, para que você não esqueça nunca mais. Olha que legal. De nosso Pode Isso Contadora. Olha aqui.